Graça e paz. Que bom ter a sua companhia para mais uma exploração de ideias relevantes aqui com a gente. Hoje, olha, vamos mergulhar num tema que, de um jeito ou de outro, toca a vida de todo mundo. A restauração de relacionamentos. Temos aqui um material bem interessante para nossa conversa, que inclui umas reflexões do pastor Elton Mello, sabe? Focadas no que ele chamou de Semana 5, Relacionamentos Restaurados. Amor, aliança e esperança. E é bom a gente já começar, com um pé na realidade. Todo relacionamento humano, seja casamento, amizade, família, acaba sendo um espelho da nossa condição. A gente tem fragilidades, egoísmo, limites, né? E aí, amar de verdade não é só um sentimento que brota. É, muitas vezes, uma escolha consciente que exige esforço, maturidade. É quase certo que, em algum momento, nossas relações vão precisar de cura, de perdão, de reconstrução. É um desafio constante, para nossa paciência, humildade. E para guiar a nossa conversa, tem um versículo-chave, lá de Efésios, capítulo 5, versículo 33. Diz assim: Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Dá para ver isso como a essência, o DNA de um relacionamento saudável. Amor e respeito, juntos como base para a harmonia. Exatamente. Mas aí, claro, vem a pergunta, E quando esse amor parece que adoece? Quando o diálogo some, entra a frieza e o relacionamento vira, sei lá, um campo de batalha silencioso? Ou pior, um deserto emocional? É uma dor, E acontece muito. Só que a boa notícia, e o material bate muito nessa tecla, é a esperança. A mensagem é que Deus é apresentado como um especialista em restauração. Ele não só conserta, ele reconstrói. É aquele que pode curar o coração ferido, refazer laços que pareciam perdidos, sabe? Trazer vida nova. Ótimo, ponto de partida. Então, nossa análise hoje vai focar em 3 princípios espirituais que esse material destaca para essa restauração, para reacender a esperança. Vamos investigar juntos? Primeiro, o que é amar de forma prática. Segundo, como restaurar o diálogo. E terceiro, como reconstruir pela graça do perdão. Podemos começar por esse amor prático? Combinado. O primeiro pilar é esse mesmo. Ame de forma prática. E a gente volta para a primeira parte de Efésios 5:33. Cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo. O que seria então esse amor prático? O material é claro, é mais que emoção. Bem mais. É uma decisão, sabe? Uma escolha de colocar o bem do outro acima do nosso, mesmo sem vontade. E conecta com Efésios 5:25, amar como Cristo amou a igreja. Um amor que se doa. Isso significa, engolir o orgulho, agir para o bem do outro, sem esperar nada em troca na hora. Tem aquela frase do C.S. Lewis que diz mais ou menos assim: amar é desejar o bem do outro como se fosse o seu próprio. É agir no amor antes de sentir, Isso. E essa imagem de amar a esposa como o próprio corpo é muito visual, Ninguém fica se maltratando. A gente cuida do corpo, protege, alimenta, valoriza. É um cuidado diário, concreto. E onde tem esse amor, o respeito da segunda parte do versículo tende a vir como resposta natural, Mas tem um ponto interessante. O material diz que a gente não consegue amar assim só com nossa força. Nosso tanque de amor humano esvazia. A chave seria deixar o amor de Deus nos encher, para daí transbordar. Ele seria o combustível, entende? E essa distância entre o que a gente fala e o que a gente faz. É aí que muito relacionamento tropeça, Quantas vezes a gente ouve "eu te amo", mas cadê as ações? O tempo de qualidade, a escuta atenta, o perdão rápido para as coisinhas pequenas, o cuidado nos detalhes. Amor é verbo, Ação intencional. O material lembra o exemplo de Jesus. Ele não só falou, ele lavou pés, perdoou traição ali na hora, multiplicou pães, abraçou quem ninguém queria perto. Eram atos, Imagina a força de um gesto simples, tipo preparar um café, ou só ouvir com atenção quando a coisa tá feia. Exato. E a implicação para a restauração é muito forte.
Muitas vezes a cura não começa numa conversa difícil, mas numa decisão de um dos lados de amar primeiro, servindo, cuidando, sem cobrar. É quase um ato de fé, né? Agir em direção ao amor, confiando que a ação pode reaquecer o sentimento e abrir portas. Para quem quiser ir mais fundo nisso, a sugestão é meditar em 1 João capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E isso já faz a ponte para o nosso segundo princípio, né? Se o amor prático reconstrói a confiança, como fica a comunicação nisso tudo? O segundo pilar é restaure o diálogo. E aí a gente liga com a segunda parte de Efésios 5:33. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Mas essa ideia de respeito é chave para os dois lados na comunicação, certo? Sem dúvida. O material alerta muito para o perigo do silêncio. Diz que relacionamento morre mais no silêncio do que na briga. Pequenos mal-entendidos, mágoas guardadas, vão virando muros, sabe? Distância, indiferença. E aí o respeito mútuo não é só educação, é a base para a comunicação que cura. Sem respeito, vira disputa. Com o respeito, mesmo discordando, vira ponte. Mas como construir essa ponte se o respeito já foi quebrado? É a questão central, né? O material lembra algo bem interessante. A comunicação tem origem divina. Fomos criados para nos comunicar com Deus e uns com os outros. A referência a Gênesis capítulo 3, versículo 9 é simbólica. Depois da queda, Deus não acusa direto. Ele pergunta: onde você está? É um convite ao diálogo, à reconexão, mesmo depois da falha. Isso sugere que buscar o diálogo, mesmo na dor, reflete o próprio Deus. E nesse diálogo, para restaurar, a habilidade de ouvir talvez seja até mais importante que falar. Quantos conflitos pioram porque ninguém está ouvindo de verdade, só esperando a vez de falar, de se defender. O material diz que ouvir é um ato espiritual, porque exige humildade para pensar que o outro pode ter razão e empatia para tentar sentir o que o outro sente. Tiago, capítulo 1, versículo 19, é direto. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ouvir primeiro, falar depois, controlar a raiva. Simples e revolucionário. E o resultado de um diálogo assim restaurado vai além de resolver um problema. É um encontro de corações, né? Nesse espaço seguro que o respeito e a escuta criam, o perdão, que é o nosso próximo ponto, encontra lugar para nascer. E é aí que a esperança de reconstruir algo sólido ganha forma de verdade. Para a gente avaliar a nossa comunicação, a dica prática é Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É um lembrete do poder da nossa palavra, né? Para construir ou destruir. E essa necessidade de palavra branda, de coração disposto a ouvir e perdoar, leva direto ao terceiro princípio. Exato. O terceiro pilar. Reconstrua pela graça do perdão. A base aqui é Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O perdão, como o material explica, não é esquecer, nem dizer que o erro foi ok. Não é isso. É, antes de tudo, se libertar. Soltar a amargura que prende a gente ao passado e a quem nos feriu. A imagem que usam é forte. Mágoa não tratada vira doença da alma, contamina tudo e impede a cura. Mas vamos combinar? Perdoar, ainda mais coisa séria, é muito difícil. Muito. E por isso o perdão é apresentado não como sentimento, mas decisão. Uma escolha espiritual profunda. É decidir não deixar a dor definir o futuro da relação ou do nosso coração. O exemplo máximo, claro, é Jesus na cruz. Lucas capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O argumento é quase desconcertante. Se ele perdoou ali naquele momento, será que nós, com a ajuda de Deus, não podemos achar força para perdoar quem nos magoou? Não diminui a dor, mas aponta para um poder maior que o nosso ressentimento. E qual o efeito prático dessa decisão de perdoar mesmo doendo? O material sugere que o perdão abre espaço, limpa o terreno emocional,
Aí o Espírito Santo pode começar a agir na reconstrução. A restauração não é mágica, é processo. Um milagre progressivo. Muitas vezes segue essa linha: arrependimento, perdão, e aí sim um amor mais maduro, mais resiliente pode renascer. E para reforçar como é vital proteger o coração dessa amargura, a referência é Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, a saúde das relações lá fora depende da saúde aqui dentro. Isso conecta com um ponto-chave que o material bate bastante: a restauração das nossas relações com os outros está muito ligada à nossa reconciliação com Deus. A ideia é que um coração que já foi curado e perdoado por Deus fica mais capaz, mais compassivo para dar essa graça para os outros. Tem uma citação do A.W. Tozer que diz algo tipo: é impossível amar de verdade o próximo sem primeiro amar profundamente a Deus. Parece que a fonte tem que estar ligada para a água correr, né? Exatamente. Isso coloca a Deus e a oração não como um extra, mas no centro da restauração. Quando Deus é convidado para o centro da relação, a dinâmica muda. A restauração vira uma expectativa, não só uma possibilidade. A oração junta, por exemplo, é destacada como ferramenta poderosa, não só para pedir ajuda divina, mas porque orar junto reabre canais de comunicação, de empatia, ensina a ver o outro com mais graça. Pais que oram com os filhos ensinam perdão na prática. Tem uma frase ótima no material: a restauração começa de joelhos e termina de mãos dadas. O material também dá umas dicas bem práticas para aplicar isso tudo. Resumindo, primeiro, amar com atitudes concretas. Voltar aos gestos simples de cuidado, um toque, uma palavra boa, ajudar em algo sem pedir. Segundo, restaurar o diálogo. Criar tempo de qualidade, sem celular, focando em falar do que eu sinto, não acusar o outro. Terceiro, praticar o perdão todo dia. Entender que perdoar liberta a gente da amargura. Quarto, orar juntos. Chamar mesmo o Espírito Santo para ajudar na conversa, curar as feridas. E quinto, olhando para frente, voltar a sonhar juntos. Relações restauradas podem achar novo propósito, nova alegria em planos comuns. No fim das contas, a mensagem mais forte que fica desse material é sobre o poder transformador do amor de Deus. Não é um amor que só remenda, ele reconstrói os alicerces, sabe? Edifica algo novo sobre as ruínas. Onde esse amor acha espaço, a esperança volta. Onde tem perdão, o recomeço é real. E onde o diálogo com respeito volta, pontes são construídas. E aquele texto de Efésios 5 que nos guiou, ele não é só para casamento. É um espelho do amor de Cristo pela igreja. O modelo é Jesus, aquele que nos amou primeiro, como diz Romanos capítulo 5, versículo 8, quando a gente ainda estava errado. Se recebemos esse amor, somos chamados e capacitados a oferecer esse mesmo amor, respeito e perdão para quem está do nosso lado, com todas as imperfeições deles e as nossas. E em um testemunho poderoso nisso. Relacionamentos que passam por essa restauração de verdade, principalmente os que pareciam sem chance, eles viram uma prova viva do poder do Evangelho. Mostram na prática que a fé não é só teoria, mas uma força que faz milagres de reconciliação no dia a dia. Para fechar essa ideia de esperança, tem uma frase no material que achei linda. O amor de Deus não apenas une o que foi separado, ele cura o que foi ferido e restaura o que parecia perdido. E para quem se animou a colocar em prática, vale dizer que o material fonte dessa nossa conversa tem também uma oração para restauração e um desafio de 7 dias, com ações diárias. Pode ajudar. E talvez, para a gente terminar, fique uma pergunta no ar, né? Qual seria o menor passo prático possível, inspirado talvez por algo daqui, que daria para dar hoje mesmo para começar ou continuar a cura num relacionamento importante que esteja precisando? Às vezes, o maior obstáculo não é o tamanho do caminho, mas a hesitação em dar o primeiro passo. Começar, mesmo pequeno, já mula tudo. Excelente reflexão. Até a nossa próxima análise aprofundada. Fique na paz do Senhor.